Fundado em 2003, o Território da Cidadania do Agreste Meridional de Pernambuco teve seu regimento interno atualizado em 2015 e hoje está constituído por 20 municípios. A Comissão de Desenvolvimento Territorial do Agreste Meridional, a CODETAN, que é o Território da Cidadania, é composta de 90 cadeiras, de 90 instituições, sendo 45 da sociedade civil organizada e 45 do poder público, desses 20 municípios e de instituições também federais e estaduais que estão aqui, pegando desde o Agreste Central, com São Bento do Una, até chegando nesse último município que é Ibimirim, no sertão do Moxotó. Acabei vindo ocupar esse espaço de gestor social no projeto do NEDET, atualmente em curso aqui no Agreste Meridional, que é um dos territórios de Pernambuco, caracterizado principalmente pela produção de leite, mas também em vários outros produtos, como milho, feijão, mandioca, macaxeira, criação de suínos em pequena escala, mas presente em quase todos os espaços do território, criação de aves, uma região entre o sertão e o agreste, caracterizado por chuvas mais ou menos regulares, um pouco mais que o sertão e menos que a zona da mata, sendo uma região de transição. Essa aqui fica marcada por blocos distintos de grau de pluviometria. A implantação do território provocou um debate importante na sociedade e nas organizações, como um espaço de discussão, de participação, de coletividade, e isso se traduziu em conquistas importantes que hoje nós temos aqui no território, num envolvimento bem maior da sociedade civil, até mesmo uma compreensão maior dos gestores que não tinha essa ideia de que a discussão territorial ela fortalece também o seu município, saiu aquela visão individualista para entrar uma visão coletiva de que todos ganham com essa ação de forma articulada, com a participação de toda a sociedade. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, através do NEDET, junto com assessores territoriais de desenvolvimento, executa o projeto Núcleo Agrofamiliar, cofinanciado pelo MDA-CNPq, que funciona como um difusor das tecnologias agroecológicas. O projeto NEDET, ele vem complementar tanto na pesquisa mais primordialmente com a extensão, no final de 2014. E ele é um projeto que ele procura se envolver mais com a comunidade. A gente procura manter essa relação com o colegiado, procurando fazer com que a universidade ela possa interagir cada vez mais com a comunidade rural do Agreste Meridional, e isso daí é um laboratório muito rico para a gente, e eu acho que para eles também é um fator que venha também trazer informações e talvez melhorar as atividades. Não sei, é algo que está sendo construído. Eu acho que ao longo do tempo essa parceria ela pode trazer muitos frutos, muitos benefícios. O território hoje tem uma grande importância para o nosso município e para a nossa região, porque é lá que a gente discute as políticas públicas que chegam a cada recanto desse território. É lá que a gente constrói, num debate, o que é o melhor para o território. E isso tem nos ajudado muito, porque a gente leva o desenvolvimento pensando territorialmente. A CODETAN, o Território da Cidadania, passou a analisar esses investimentos que eram feitos sem um critério com relação ao segmento dessas cadeias produtivas, a organização disso em todo o seu lance de produção até comercialização, e passou a puxar para si essa organização. Então, para isso, nós envolvemos, enquanto território, nesse trabalho, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável dos 20 municípios. E a ideia que se segue é que, na produção, os trabalhadores rurais
precisam também se organizar para ter produtos o tempo todo para manter a indústria funcionando. Pensando nisso, foi decidido no colegiado territorial se fazer investimentos em reservas de alimentos para o gado, havendo já alguns investimentos em água. O colegiado focou muito a produção de alimentos e, por conta disso, aproveitou vários projetos, principalmente do Proinf, para comprar ensiladeiras que as associações gerenciam de forma muito protagonista, muito autônoma, e aproveitam daí todas as sobras, os resíduos de materiais, de volumosos e tal, que possam ser armazenados com tecnologias adequadas de construção de silos, e isso tem sido um carro forte dentro dessa questão do armazenamento de alimentos. A gente, quanto técnico, quanto sociedade civil, quanto presidente de associação e quanto produtor rural, a gente sabe que tudo isso só foi possível graças a discussões que foram construídas dentro do território da cidadania. Então, nesse local de encontro de municípios, de sociedade civil e de poder público, discutindo o que precisa para a agricultura familiar, é onde, graças a Deus, temos conseguido avançar muito. E aí chegou construção de cisternas, que aí muda a qualidade de vida das famílias do campo, o Até Mulher, um programa específico para as mulheres, teve o Até Leite, um programa, uma chamada pública, que também está atendendo aos produtores de leite do Agreste Pernambucano. Temos também o PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, trazendo moradias dignas às famílias do campo. Como na Codetan nós temos uma cadeira para cada conselho do território, em encontros a cada 2 meses se faz um dia de capacitação para conselheiros e conselheiras territoriais que vêm de todos os municípios aqui para Garanhuns para aprenderem sobre gestão, sobre a fiscalização dos recursos públicos, que é função do Conselho, sobre o trabalho de desenvolvimento que o município precisa fazer para se inserir no desenvolvimento do território como um todo. A gente tem que estar sempre numa constante formação, né? Porque a gente sabe que os desafios não são poucos e que a gente sempre dá uma balançada, sempre dá uma esfriada, e a Câmara Técnica ali no coletivo toda junta, uma vai ajudando a outra e vai vendo, além das políticas que já tem, algumas possibilidades de estar trazendo mais. Com a implantação da Câmara Técnica de Mulheres, surge como alternativa para superar as dificuldades provocadas pela seca o artesanato, utilizando mão de obra feminina como forma de inclusão e geração de renda que vem sendo tratada de forma melhor estruturada, integrada à Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itaíba e região, Comafire, que representa 2 públicos produtores, os de leite e as produtoras de artesanato. A gente começou a trabalhar desde 2003 no território da cidadania, mas realmente não tinha esse papel voltado para as mulheres, dentro do território no início. Isso é uma coisa nova da agora há pouco, né? O primeiro fórum de mulheres que aconteceu foi no município de Itaíba, por já estar organizado. Há uns 5 anos atrás, a seca vem aí muito forte na região, até a bacia leiteira foi embora, né? A maioria. Ficou muito pouco, porque o pessoal que são resistentes. Então a gente vendo isso, e as mulheres muito paradas, a gente começou a incentivar elas a se formar, se reunir, se unirem nas suas comunidades, em associação, em grupo, e a gente começou a trazer cursos aqui pelo Senar. No período, né, de trabalho pesado, né? Então a gente tem um horário que planta, que colhe, certo? Que cuida das galinhas, dos bois, das vacas, né? Aí nós sobra um tempinho, aquele tempinho nós estamos com a nossa agulha, com o nosso pincel, certo? Pintando. Vivemos da agricultura, tá certo? O artesanato para nós, além de ser um hobby, também é uma fonte sustentável, né? O que nos ajuda
na nossa receita familiar. Quando a base foi instituída efetivamente, em abril de 2014, aí começamos a visitar todos os municípios e conversar com os conselheiros e conselheiras territoriais sobre a importância da participação nos municípios nas decisões que esse colegiado precisava ter em termos de desenvolvimento para toda a região. Então, fomos resgatando municípios um a um, até que nós tivemos, de novo, os 20 municípios atuando nas plenárias territoriais e na discussão do desenvolvimento. Que a gente tinha como um território, era aquela reunião chata, super insuportável de estar vindo todos os meses, né? E agora a gente pôde perceber, a gente conseguiu que os municípios vissem uma credibilidade. Hoje, eu estou na Tesouraria e sei que, de fato, não tem nenhum dinheiro. O pessoal vem de livre e espontânea vontade, então sai dos seus municípios, bancando sua passagem, sua própria alimentação. Mas a gente não deixa de... A gente se reúne todos os meses, né? Contamos com todos os municípios, temos 20 municípios hoje, e uma grande espera de municípios também que querem entrar no nosso colegiado. Isso é muito importante. Eu acho que investir no campo, na verdade, é investir na qualidade de vida das famílias, é fazer com que o campo produza. E a agricultura familiar, que é responsável por mais de 60% da produção de alimento nesse país, eu acho que tem que ser respeitada, tem que ser ouvida e tem que ser dado o devido valor que ela merece e que precisa. Então essa é uma ação que consideramos importante no sentido de que as famílias possam ter o maior conforto em situações de seca e continuar tendo renda mais perene ao longo do ano e não ficar tão vulneráveis à questão do clima. Então, hoje, o que nós conseguimos constatar de como se dava o processo territorial e como ele se dá hoje, há uma diferença considerável depois do serviço da base do território, porque o território assume o desenvolvimento, puxa parceiros para ajudar nesse processo. Ainda que o serviço da base termine e ainda que o NEDET também termine no final do ano, o território não para mais. O território assume seu papel e busca o desenvolvimento coletivamente.